Evangelho na rádio, né? E sempre colocamos a questão muito importante que é a base, né, para todos nós, que é a questão do próprio Evangelho de Jesus. Então ontem, só para nós ter uma ideia, ontem a gente recebe, né, muitos, como é que poderíamos dizer, quando tu entra no próprio Google, né, ou quando tu entra no YouTube, tu tem acesso a vários comunicadores, pastores, enfim, hoje o que nós imaginarmos, nós encontramos na internet. E por acaso eu escutei uma pessoa que estava dizendo, né, que Jesus teria mais de uma namorada, né? Ou seja, Eu nem sabia que ele tinha tido uma. Ou seja, Maria de Madalena teria sido uma e depois ele teria outros. Mas o que eu achei interessante nisso tudo foi que, durante essa colocação, né, a pessoa que estava ao vivo, falando tudo isso, ela disse para que aguardasse um pouquinho para que ela fosse buscar a informação precisa, né? Então ela se concentrou um pouco lá e aí ela ia trazer a informação precisa daquilo que ela estava falando, que teria sido, né, com quantas mulheres Jesus teria ficado. Então eu acho que a gente deve ir por partes nisso tudo, né, Antônio? Por partes no aspecto qual o importante não é a vida particular das pessoas, mas o importante é a obra que essas pessoas deixam, né? Então, quer dizer, se Jesus teve ou não teve, foi ou não foi, isso não é relevante. O que é relevante é aquilo que deixou para cada um de nós. E muitas vezes nós ficamos procurando o que não existe e negamos aquilo que está nas nossas mãos, que é a questão moral que Jesus nos ensinou. E outro detalhe muito importante, que de repente a gente não entra muito nesses assuntos, mas Allan Kardec, né, e o próprio, acredito que é João que fala isso, né, ele diz, não acrediteis em todos os espíritos, experimentai para ver se são de Deus. Então o que acontece? Será que uma espiritualidade séria, né, seres elevados vão estar no mexerico particular de Jesus, tentando, digamos assim, ver o que o cara teria feito ou o que o cara não teria feito? Com certeza não. Então, por isso que eu acho que hoje nós temos que ter uma certa maturidade espiritual. Nós temos que entender até como funciona essa questão da espiritualidade. Bom dia a todos. Depois de alguns minutos, né, que a gente precisou para desenvolver, é a terceira semana que a gente está com alguns problemas, né, de transmissão, mas vamos em frente. Essa questão de Jesus, eu penso também dessa forma. Eu acho assim, a gente perde o foco, e não é só nesse caso, em muitas outras coisas a gente perde o foco central das discussões e das manifestações nossas atrás de coisas que não tem importância nenhuma. Pouco importa o que ele fez nesse sentido, se fez, porque eu acredito também que a proposta de Jesus, a gente tem que lembrar o seguinte, Jesus é um espírito bem mais elevado do que nós mesmos. A proposta dele nessa reencarnação é bem diferente da nossa. Ele veio para dar um testemunho, para dar um ensinamento. Então, nesse tempo, não tem porquê. Toda a descrição evangélica coloca ele em atividades sempre voltadas à obra que ele estava executando. Nunca na questão humana, tipo assim, bom, eu vou pregar o evangelho das 8 da manhã às 6 da tarde, depois
eu faço o que eu quero da minha vida. Não existia nunca isso. Ele sempre teve uma conduta igual. Então, isso aí, ao meu ver, é totalmente descabido. E é que nem eu disse, nós ficamos às vezes atrás de perfumarias, de detalhes. Será que deixou descendência? Será que não deixou? Porque, vamos dizer assim, existe uma vertente que gosta de especular questões que não trazem fundamento nenhum. E nós perdemos o nosso foco, que é o estudo evangélico, que nada mais é do que os preceitos que ele determinou para a humanidade toda, através desses caminhos. Não são nem laterais, eles são divergentes, porque eles não levam para o mesmo objetivo, eles vão se afastando. Então, mal exemplificando, a gente às vezes fica numas teorias. Será que existem extraterrestres? Será que tem naves? Tá, mas e a minha vida? Eu tô deixando de manifestar a potência divina, de repente, atrás de questões assim que não vão mudar nada. Claro que existem outras inteligências no universo, é óbvio que sim, nós não somos os únicos, até porque somos muito fracos nesse sentido, mas dentro dessa fraqueza, dessa pequeneza, ainda dessa imperfeição que nós nos encontramos, nós temos que lutar diariamente pela transformação que nós temos aqui. Então, depois a gente vai até pegar um pouco do Evangelho para ler, né? Vamos pedir inspiração do Evangelho. Não, porque verdadeiramente, por que as coisas são banalizadas, né? Para que elas se tornem vulgares, comuns. E isso desvia a atenção da maioria, porque a maioria às vezes quer caminhos fáceis, né? Uhum. E esses caminhos fáceis é dizer assim, não, Jesus fez até pior do que nós, digamos. Então, quer dizer, e se ele está sentado à direita de Deus Pai, com certeza nós que não fizemos... Ele teve 3, né? Eu só tive uma. Então, eu vou ter um lugar mais destacado do que o dele. Então, às vezes, essa questão de vulgarizar é próprio do nosso tempo, né? É próprio, isso está profetizado, né? Que os justos se justifiquem e que os iníquos continuem, ou seja, corram, que é o que estão fazendo, né? Que corram. Agora, existe um ponto muito importante que eu vinha falando bem no início da nossa live, que eu acho que até nem saiu, que é a questão digamos assim, da relação que tu tem com o conhecimento, com a verdade, com o Evangelho. Porque quando a gente fala em conhecimento, é uma construção interna, né? Caráter é uma construção interna. Quando Jesus falava em reino de Deus, é uma construção interna. Não é uma construção hipotética e externa. Porque a partir do momento que tu tem consciência, né, daquilo que tu faz, a partir do momento que tu vive aquilo que tu conhece, isso está vivo dentro de ti. Então, isso é a manifestação. Porque, na realidade, somos filhos. Cabe a cada um de nós o quê? Manifestarmos o Pai, que brilhe vossa luz perante os homens. Né? E como é que é a força dessa manifestação? Como é que é a potência dessa luz que brilha em cada um? Exatamente na proporção onde que cada um entende dos princípios da lei. Princípios da lei esse, colocados de uma forma, digamos assim, relativamente fácil, mas inquestionável. Né? Não existem dois caminhos, é um caminho. Não existem dois senhores, é um Senhor. Né? Não existe, digamos assim, o plano B nessa questão. Então, aí nota-se, né, até naquilo que nós vimos falando, entendedores de todas as coisas, mas muitas vezes esses próprios entendedores, eles próprios se afastam do princípio, que é realmente construir dentro de si o reino.
Tá, mas como é que tu começa construindo o reino? Qual é o maior mandamento da lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Fazer ao próximo. Deus em primeiro, né? O próximo em segundo e tu em terceiro plano. E nós... Até porque tu vai ser consequência de todo esse movimento, né? Exatamente. E nós é o detalhe. contrário. E nós é exatamente o contrário. Primeiro o nosso ego, os nossos interesses, nós somos os caras, né? A gente fica fechado em si. Jesus é uma coisa particular, né? Deus, né? Então, quer dizer, mas construir o reino é exatamente isso. Através desses princípios simples, aplicados todos os dias, é que tu vai tendo uma base evangélica, tu vai tendo uma base filosófica daquilo que tu deve e não deve. E aí, se tu vai um pouco mais fundo na coisa, né? O que Jesus diz? Ele diz, não julgueis para não serem julgados. Então, essas narrativas que são feitas não são julgamentos? Desvios, né? A mesma coisa quando se fala esse tipo de coisa que e aí eu peço, desvia, né? Só para... E que base espiritual tem essas pessoas? Nós lemos aqui outro dia, isso aí é tudo coisa da cabeça deles. Qual é o interesse em abrir uma... Não, mas eu digo, é tudo para se promover, não tem nada de fidedigno aí. Por quê? Porque eles não têm amparo espiritual. Falsos profetas. Um exemplo simples, né? Para nós aí pensar um pouco. Por que as antigas benzedeiras, né? As boas, elas não cobravam nada. Elas aceitavam até doações porque elas viviam. Mas por que elas não cobravam? Por quê? Dai de graça o que de graça recebestes, né? Não mercantilizavam o serviço. Exato, porque a partir do momento em que elas, as pessoas, né? Elas, que nem tu diz, tu torna isso um mercantilismo, ou seja, dinheiro, a espiritualidade se afasta. Os espíritos bons, eles não andam, eles se afastam, né? Então, pessoas movidas, me diz o que tu pensa, que eu te digo com quem que tu andas. É bem simples, né? Muito simples. Bem simples. E falta sempre a investigação em si mesmo, a reflexão que todos os caminhos nos demonstram a necessidade disso para que a gente vá tendo noção do que a gente está produzindo e, através dessa noção, fazer as correções. Porque, ao mesmo tempo em que esse questionamento sobre a vida particular de Jesus, ele existe em vários focos, quando nós, dentro da nossa vida comum e simples, nós nos permitimos ficar, às vezes, reclamando, julgando, combatendo aquilo que nós achamos que é incorreto, combatendo, eu digo, na mesma força, né? Eu acho que o fulano fez errado, eu tenho que ir lá e corrigir ele, quando eu não tenho essa ascendência. São desvios da nossa oportunidade reencarnatória, que não é para isso, né? A correção ela deve ser feita, de novo, internamente. A gente só tem esse atributo para os nossos filhos dentro da criação deles. Mesmo depois a gente até nem consegue mais fazer isso. Então, por que a gente olha tanto para fora? Porque é muito mais fácil, né? Essas questões, ficar olhando, julgando e apedrejando. É uma prática até antiga, né? Então, quanto mais a gente consegue se observar, se corrigir dentro dessa caminhada, mais a gente vai estar atento para seguir os 2 mandamentos, né? Botar eles em prática, começar a querer amar a Deus, a querer a fazer para o outro, porque senão realmente é só tração. Os princípios são aqueles, né? Deus é nosso Pai, nós somos filhos. Mas momentaneamente, nesse ponto evolutivo, Ele é o Senhor e nós somos servos, né? Nós estamos servindo uma proposta evolutiva que é a vida individual de cada um leva, que cada um leva, dentro de um nível de consciência. Vamos imaginar uma grande família, né? O pai da família seria Deus, nosso Pai. Jesus,
um dos nossos irmãos mais velhos. Irmão esse que, por amor, né, ele vem dar um exemplo, né, daquilo que tem que ser feito para as crianças, que somos nós. E nós, crianças, ao invés de pegarmos a parte moral disso tudo, que se reduz tudo em amor e trabalho, nós ficamos procurando um ponto fraco e criando narrativas, às vezes, desse nosso irmão. Ah, porque ele chegou atrasado em casa, então ele não é. Ah, porque ele... Por que isso tudo? Por quê? Porque a gente quer avalizar, vamos dizer assim, esses nossos interesses, né? Porque eu não tenho vontade de me espiritualizar. Eu não tenho vontade de fazer o trabalho que os meus irmãos mais velhos me pedem. Como tal, eu rebaixo eles, né? Me apoio nisso como forma de dizer, ah, tu tá vendo? Tu tá fazendo isso e eu não vou fazer. E eu não vou fazer. Mas Deus não está nem aí para isso tudo. A questão... Porque o tempo é uma coisa temporal, né? É uma coisa material. O tempo é teu. E por isso que Jesus diz, né? Deus é Deus de vivos. Ou seja, o que é viver para Deus? Nós vamos esperar viver para Deus quando? Quando tu for para o mundo espiritual? Quando os outros quando tu morrer? fazendo a coisa deles. Não, quando tu morrer, tu vai viver para Deus? Sim. Porque tu vai estar junto de Deus? Acha, né? E aí Não, e hoje, por que tu hoje tu não está junto de Deus? Uhum. Será que Deus, na sua criação, ele teria criado locais onde tu teria acesso e outros tu estaria totalmente isolado? Ou ele estaria tão alto Que não presente? não presente? É uma interpretação. Não, porque tem aquela Incorreta, questão do né? céu, que ela tem aquela questão do céu, porque Deus está lá no céu, todos os santos estão lá e nós vamos para o céu. Mas tem um inferno que não tem nada. Mas esse céu e esse inferno, nessa questão figurativa, eles não existem, né? Deus é. Quando eu digo que Deus é, ele é em todo o tempo. E todos, Ele é aqui, ele é ele lá, é lá, ele é em todos os níveis. porque todos esses Mas falam o que de céu e Deus inferno, é para ti hoje? todos esses que falam de céu e inferno também dizem que Deus é onipresente. Então ele também está aqui. Exato. É isso que eu tenho que me lembrar quando eu estou agindo. Ele está presente. Agora, a questão é, ele está presente avalizando ou ele está presente esquecido? Por isso que se, a partir do momento que tu analisa um pouco, né, tu vai entender aquilo que Jesus diz, o que tu deve e o que tu não deve fazer. Né? Porque construir o reino de Deus é estarmos vivos, né, para a consciência de Deus. Nesse nível evolutivo que a gente está, é um pouco difícil. Por isso que vieram esses nossos irmãos mais velhos, em todos os povos, em todos Os tempos. vieram e nos deixaram esse, digamos assim, esse trabalhinho a ser feito. Uhum. Né? Nos deixaram essa rota evolutiva. Olha, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, né, vai ao Pai senão por mim. Então, quer dizer, nesse momento evolutivo, ninguém ascende se não passa pelo crivo do mulherengo, que é Jesus. Né? Digamos, 3 mulheres Sim. o cara teve. Não, a que ponto a gente chega? Fora o resto, né, que tem aqueles que negam totalmente. Então, nós não estamos em cima da narrativa. Se existiu ou não existiu. Aí já passa a ser outra coisa, né? Nós estamos em cima da narrativa se isso é verdade ou se isso não é verdade. E o mais importante nisso tudo, se isso ressoa dentro de ti ou se não ressoa. Se te auxilia ou não. Não, eu digo, Porque ele ressoa no momento que ele, né, sim, ele tu bate te lá identifica, dentro, tu te aí identifica. te puxa. Quando tu te identifica, tu reconhece. Então Jesus dizia, tá, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Mas ele está falando de quê? Para quem? E para quem? Né?
Então, pô, se eu tenho olhos e não estou vendo, deve ser alguma coisa mais sutil. Se eu tenho ouvidos e não estou escutando, deve ser uma coisa também mais, né, mais leve, é uma coisa muito, digamos, pequena, que é a questão da humildade, que é a questão do amor, que é a questão, né, da prática da lei, que é a questão da negação do orgulho e do egoísmo. São todas coisas muito pequenas, mas que ninguém tem interesse. E por isso que, em não vendo, não ressoa. E em não ressoando, a gente não se identifica. Não se identificando, nós perdemos oportunidades de ouro, né? Continuamos na mesma. Continuamos na mesma. Marcando passo. E vamos se encontrar com Deus. Achamos, né? Sim, vamos se encontrar com Deus. Quando nós morrer, vai ser um lance apoteótico, né? É interessante nessas interpretações que, primeiro, a gente imagina Deus como um ser, né? Um ser físico, porque a gente acha que a gente vai encontrar com Ele quando todas as linhas dizem, né, da onipresença dele e que Ele está, inclusive, em ti. Então, Ele não pode ser um ser se Ele está em mim, né? Ele é algo que eu não ainda compreendo. Mas nessas outras interpretações, no momento em que a gente age, a gente está ou manifestando Ele ou esquecendo Ele. Está trazendo Deus vivo através da potência que a gente carrega como filho dele, ou deixando Ele esquecido e manifestando apenas Eu não deixei, a minha vontade. eu não diria deixando, Antônio, eu diria negando. É. Negando. Sim. Não, Porque não tudo traz, que tu tem, tudo que tu tem te foi dado por Ele, tudo é dele. dele. Inclusive, Exato. E te foi dado linhas e ordens daquilo que tu deve e daquilo que tu não deve fazer. Aí tu faz pela tua cabeça. Então não dá para dar uma de louco, né? Tu que negou. sim, Tu que não fez. Entendeu? tu que não vê. Tu que não atende. Mas que existe, existe. Ah, não, eu não enxergo isso tudo. Beleza, vamos de novo. São etapas, né? Exato. Porque dentro da nossa própria vida física, da nossa vida até espiritual também, por que muitas vezes o meu irmão vê alguma coisa que eu não vejo? Não apenas com os olhos, eu digo no entender, no sentir. Por que nós somos diferentes na percepção? Por que a minha maneira muitas vezes vê apenas o erro, a coisa negativa, a coisa que não foi bem feita? Por que eu só vejo isso? Porque eu estou me abastecendo sempre disso. Enquanto eu não cortar, é a questão das balanças, né, dos Sim. pesos. Enquanto eu estiver dando muito peso à questão toda material, à questão, vamos de novo, a questão dos erros, do mal, eu estou dando força para esse lado aqui. Sim. Eu tenho que mudar para poder abrir, para poder, não só olhos, mas consciência, coração, para poder tentar equilibrar esses pesos, para quem sabe, ali na frente, que eu consiga não me igualar com meu irmão, o objetivo não é esse, mas que eu consiga ter esse parâmetro de me tornar um pouco mais ameno, porque todo mundo fala, o mundo é caótico, mas é interpretação, porque o mundo é maravilhoso. É caótico, ele sempre foi. E sim, A matéria é dual. Tem pessoas excepcionais nesse mundo encarnadas. Por que eu só vejo a bandidagem, eu só vejo as coisas que estão sendo feitas de forma errada? Por quê? Porque é o meu consumo, é o meu alimento. Eu tenho que perceber isso e virar essa chave. Sim, por quê? Porque não tem como servir a dois senhores. Mas a gente tem que saber quem são os senhores. E o que eles estão exigindo, né? Exato, então, não tem como servir a Deus e a Mamon. Nós abrimos aqui muitas vezes. Então, servir a dois senhores é às vezes assim, a gente até tem uma visão errada disso, porque a gente pensa que são duas pessoas, dois senhores, e dois relativamente que nem nós. Não, esses dois senhores, um é Deus nosso Pai, né? E o outro é a questão Mamon, matéria, materialismo. Deus nosso Pai é o bem manifestado. É o princípio de todas as coisas, inteligência suprema, causa primária. Isso a fonte. é a fonte. O resto, né,
que tu for fazer, é que tu é criação do próprio Deus e tu carrega ele dentro de ti. Então tu é ele manifestado. Só que na realidade, tu não tem como servir dois. Ou tu serve a Deus, ou tu serve os teus interesses, né? A questão material. Por isso que não tem como fugir disso. Porque quando tu diz que o mundo é caótico, ele é dual, né? Qualquer escolha nossa, ela sempre tem dois, digamos assim, atributos, né? Ou tu vai pelo caminho do bem, ou tu vai pelo caminho da negatividade, ou pelo caminho que não é correto. Então, a partir do momento que tu vai pelo caminho do bem, tu está em consonância, tu manifesta o bem. A partir do momento em que tu vai pelo caminho da ignorância, o que acontece? Tu te afasta de um, né? E tu manifesta o outro. E em manifestando o outro e em te posicionando no outro, dando força para o outro, tu agrega, né, um monte de outras coisas que vêm atrás de tudo isso. Pessoas que vão te apoiar, espíritos que vão te apoiar, pessoas que vão te adorar, né? Espíritos que vão te adorar, tudo no mesmo nível. Por quê? Porque tu está usando de um processo criativo numa questão de rebeldia. Tu está usando toda essa força que te foi dada para o bem, para os teus interesses. A tua satisfação, e que é passageira, que não agrega nada de positivo. E que não vai passar liso, né? Agrega peso, né? Exatamente. Então, eu estava me lembrando, eu estava falando daquela passagem que Jesus diz, né? Eu estive com sede e me deste de beber, estive com fome e me deste de comer. E ele enumera várias coisas. E os caras, mas quando é que tu estivesse nessa situação e a gente te serviu? Aí ele diz, quando um desses mais pequenos precisou e tu serviu a eles, foi a mim que tu fizesse. Então, porque essa é a lei. Esse afastamento que a gente às vezes não percebe, que a gente está negando Deus através da questão material que nos satisfaz, nós estamos nos afastando desse princípio que ele nos trouxe, claro, através da mensagem dele. Então, mas eu vou deixar para amanhã. Tá, tudo bem, é escolha tua, não tem problema nenhum. Mas saiba que não é o certo. Tu tá escolhendo uma opção que não te beneficia, inclusive. De novo, né? Tu falou antes de amar a Deus e fazer ao próximo, e em terceiro, a si mesmo. A gente tem que raciocinar que tudo que tu fizer na primeira e na segunda proposta, tu automaticamente, porque passa por ti. Sim, então, tu é o emissor. Tu tá te limpando, tu tá te energizando, tu tá te potencializando. E a gente acha que, através das agregações, a gente vai estar se tornando melhor, porque a gente olha sempre para aquele outro que está fazendo a coisa errada. Então, eu sou mais forte, eu sou mais poderoso que ele, olha o que ele faz. Então, a gente estaciona, parece competição, né? As competições, quando tu não consegue ir bem, tu tem que torcer para os outros ir mal. Porque daí, pelo menos, eles não te alcançam na subjetividade que a gente imagina. Tem no livro, não sei se falei aqui, eu acho que não, que às vezes a gente fala em cursos e tal. Tem nos livros lá de André Luiz, né? André Luiz foi Carlos Chagas, que foi um grande sanitarista lá no Rio de Janeiro. E quando o André Luiz desencarna, ele passa assim para as problemáticas normais, né? Sofre um pouco. E aí quando ele está no hospital e quando ele acorda, digamos assim, né? Vem o instrutor dele e diz, André Luiz, levanta daí e vamos trabalhar. Aí ele diz, mas aqui também tem que trabalhar aqui. Aí ele diz assim, meu amigo, só pelo trabalho, né? Só pelo que manda o Criador, né? Pela manifestação, sendo úteis à grande obra, é que realmente as coisas fluem. E depois, através do próprio trabalho, porque o que ele começou a fazer, o André Luiz? Receber os doentes no hospital. Tarefas simples. Uhum. Inclusive ele limpava, enfim. Né? Aí ele começou isso aí e ele viu que quando ele fazia isso, aqueles tormentos se perdiam, a cura começava a se manifestar dele. Por quê? Porque na realidade é que nem tu passar uma água com sabão, digamos assim, numa mangueira que está toda suja. Uhum. Então, com a própria passagem dessa água limpa, dessa água abençoada, que é do próprio Criador, que te ama, e tu te humilhando ao Criador,
né? Porque tu sofreu, tu passou as tuas, mas mesmo assim, tu te sacrifica a ele pelo trabalho, ele trabalha através de ti, né? Ele se manifesta através de ti. Então, por isso que o conhecimento, né, desse Deus bom, Pai e justo, da mecânica de todo o universo, é muito importante, até de uma forma relativamente simples, de a gente não inventar muita coisa, e sim da gente realmente entender, né, que essas coisas elas atendem princípios eternos, mas muito simples, que é a questão do trabalho, né? A questão da atitude. Então, aí a gente diz, aí tu colocaste, né? Porque não, eu vou deixar para amanhã, né? Para resolver esses problemas, para eu me espiritualizar. Que a gente sempre acha que tem amanhã, né? Sim. Que dá para fazer. Mas aí a gente pensa, tem que olhar a vida como uma grande estrutura, né? Olha os nossos grandes irmãos, o que eles fizeram por nós, né? Olha o que nós precisamos fazer. Por isso que, pelos nossos menores, por isso que aquilo que nós sempre colocamos, a lei do universo é o forte, tem que dar para o fraco, né? E a gente está nesse meio termo, porque nós não somos o forte e não somos o fraco, a gente está no meio. E quantas vezes os melhores nos alcançaram a mão? Não, alcançam até hoje. A toda hora a gente está sendo auxiliado pelos que estão à nossa frente, sejam encarnados ou desencarnados. E quantas vezes a gente já fez pelos que vêm atrás, só que a gente tem que se dar conta de fazer mais, né? A gente tem que continuar esse processo que deve ressoar aqui dentro. Tu estava falando ali, eu estava me lembrando de uma frase da Madre Teresa também, né? Que entra nessa ideia do André Luiz ali. E ela diz, todo aquele que entrega flores fica com um pouco de perfume nas mãos. Então, é o trabalho pelo outro que também te fortalece, te deixa mais robusto nesse sentido espiritual, porque mexe com toda a nossa estrutura. A gente sente, todos nós sentimos o bem que causa em nós quando nós conseguimos fazer algo de bom para alguém. Então, esse esquecimento de si mesmo, esse objetivo, é claro que a gente ainda está, eu acredito que a gente ainda está bastante longe, a gente está longe de fazer isso uma prática diária, mas a gente tem que se dar conta dessa força que está à nossa disposição, que é a vida. Porque a vida, e tu falou, a gente vai deixando para amanhã. Sim, outro dia uma pessoa me disse assim, eu não posso morrer, né? Foi o termo que ela usou, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer. Óbvio que eu não questionei o que seria muita coisa, mas se a gente for pensar, o que eu tenho para fazer que eu não estou fazendo? Quais são as coisas que eu estou e eu teria que me manter aqui? O que seria? Será que são só os meus afazeres, os meus interesses, as coisas que... Ou será que são oportunidades da vida verdadeira pela qual nós estamos encarnados? É isso que, de repente, óbvio que para alguns não chega a ser um ponto de questionamento, mas por que eu estou vivo? Qual é como diz o cara aquele, brincando, é para fazer peso na Terra? Ou é para me divertir, para curtir a vida, para aproveitar tudo que ela me oferece? Ou será que tem um sentido um pouco mais profundo nessa minha possibilidade de existência? Então, a gente vai tentando refletir sobre isso para ver se consegue tirar um pouco de peso desse lado da balança que ainda é tão forte. É tão forte e reflete o momento evolutivo da humanidade, né? Onde que 99,99 dos nossos líderes são todos cegos, né? Cegos e surdos, né? Porque verdadeiramente insensíveis. Dão exemplos, às vezes assim, de maturidade espiritual grandiosa. Então, não é por isso que a gente deveria deixar, né, de acreditar. Então, todos esses males, toda essa problemática, toda essa energia, digamos assim, um tanto quanto desarmônica que nos envolve, é resultado do nosso posicionamento. Todos nós como uma humanidade.
E às vezes a gente pensa assim, tá, mas se eu adentrar nessa questão espírita, ou essa questão espiritual, ah, eu não vou ter mais prazeres, eu não vou ter alegrias. Vai ser um sofrimento tipo Jesus ou Madre Teresa. Não posso mais fazer o que eu gosto. Não, 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 né? Não é isso. Deus é um Deus de bondade e justiça, né? Então, a única coisa que ele te coloca são o cuidado com os excessos, né? Agora, se tu é filho, tu é herdeiro. Sendo herdeiro, tu tem acesso a toda a obra, toda a criação, né? É que nós queremos nos apossar da criação e nós queremos nos manter, digamos assim, dentro dessa ilusão que é aquilo que nós amontoamos. Quando que, na realidade, o maior tesouro, né, não é o da traça e da ferrugem. O maior tesouro é aquele que tu guarda no teu coração. Então a gente pode ter uma vida plena, uma vida boa, uma vida tranquila, amparado por essas grandes verdades. E aí o que que acontece? Eu vou fazendo umas coisas boas para ti, né? Tu reconhece que receber uma coisa boa é bom, mesmo sendo mal, digamos, né? Aí tu me retribui, aí a gente faz. E quando nós notamos, nós criamos ambientes melhores, mas através da nossa transformação. Se nós esperarmos dirigentes, se nós esperarmos alienígenas, se nós esperarmos a volta de Jesus, até porque ele vai voltar totalmente desacreditado, né? Ele vai voltar, eles já vão pedir, tchê, que Faz um milagre. tu tinha Resolve. liberado Madalena antes de conhecer a outra, né? Porque se ele teve três, né? Qual é que foi a atitude que ele teve? Então, quer dizer, se nós ficar esperando tudo isso, essas coisas não vão acontecer. Criar o reino é tu te posicionar, né? É nós individualmente nos posicionarmos como forma de individualmente nos posicionando, sermos, né? Ou seja, tu é aquilo que tu acredita. Então tu está sendo alguma coisa, tu está fazendo alguma coisa em prol a coisas maiores. É a velha questão, né? Eu acho que quem abre o evangelho é tu ou sou eu? Eu acho que nem sei se vai dar tempo, porque falta 9 minutos. Vai abrir só para ver o que dá. Deixa eu até ver quem é. Ver quem é de hoje. Eu acho que é tu. Porque na última foi tu. Não, mesmo tu abrindo, tu pode abrir semana que vem de novo. Só para nós ver, né? Pega esse teu, pega o outro que é o meu aí que não tá viciado. Porque esse teu aqui tem tem mania de abrir sempre na mesma não, página. e depois o teu aqui, ele tem um monte de papéis dentro dele, ó. Aqui, ó. Que às vezes tu abre. Os Infortúnios Ocultos, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Parece que, sei lá. Não, mas aqui é legal. Fazer o bem sem ostentação. Vamos ver o que tá O lá que em que São Jesus Mateus. diz? Jesus São fala. Mateus, duas passagens de São Mateus. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar as trombetas nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu pulei uma parte aqui. Quando deres esmolas, não façais soar as trombetas diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus capítulo 6. E depois a segunda parte diz: Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo seguiu. E ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disso a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Está lá no capítulo 8 de Mateus. Fazer o bem sem ostentação.
É Por que, quê? claro, claro, por causa que a partir do momento que tu constrói o reino de Deus dentro de ti, a partir do momento que tu começa a ter, digamos assim, uma ciência, né, do que vem a ser a Deus, do que vem a ser a estrutura universal, tu vai ver que nada é teu, né? Tu vai ver que nada é teu. Então, como é que tu pode dar uma coisa que não é tua? E qual é a intenção que Né? te move para fazer as coisas? Claro, o que é teu realmente é o teu sacrifício, né? Uhum. Mas, digamos assim, a caridade material. Então, Jesus diz assim, que quando a gente faz essas coisas, não queira tu ser reconhecido pelos homens. Está mais né? acima das coisas que Porque tá tem fazendo. gente que, na frente de muitos, dão bom. doações vultuosas. E sozinho, ali, com o cara não dão um centavo. Uhum. Né? Então, por quê? Porque verdadeiramente, não que não entenderam, né? Mas, na realidade, o bem, a prática do bem, ela não é para te promover. Né? A prática do bem, ela é para ajudar o outro. E quando tu faz o bem pelo bem, tu estás no bem. Essa é a grande diferença. E quando tu faz, né, o bem pelo interesse, que tu está usando uma coisa tua, que não é tua também, né, mas digamos o teu tempo, para o teu interesse, é que nem de Jesus. Tu já recebeu a tua paga, então tu não vai ter. Fazermos o bem sem ostentação é verdadeiramente tu te colocar dentro dessa estrutura grandiosa, com todas as oportunidades que tu tem, a obrigação que tu tem de fazer ao outro, de estender ao outro. E não como uma forma de salvação, ou como uma forma de promoção, ou como uma forma de tu te autoafirmar que tu é bom. Né? E sim, através. Então ele vai fundo, né? Inclusive ele fala a questão da caridade material, da caridade A moral. diferença. Exato. Então, ele diz assim, que na realidade é o que nos move, tu entende, Antônio? Uhum. O que te move? A intenção que está por trás do Exato. teu ato. Qual é que é? O que te move? Tu deu aquilo para quê? Para te promover? Foi aqui que moveu, foi aqui. Exato. Porque para fazer pelo outro, o certo é por aqui, né? Aqui vai te dar a direção, vai te dar o encaminhamento. Mas o movimento tem que vir do sentimento. Então, é o que se chama de empatia, de compaixão, ou tem outros termos que designam isso, mas é te colocar no lugar do outro, perceber a necessidade e agir sem nenhum tipo de posicionamento. Devo, não devo, merece, não merece. É a verdade que vem à tona pela comunhão. Mas aprendendo. Sim, estamos aprendendo, com certeza. E por isso que, nesse grande aprendizado, eu sempre coloco, né, até nos nossos grupos de estudo e tal, da justiça e da bondade de Deus, sempre aprendendo, mas tu tem que querer aprender. Porque tu tem vários níveis de aprendizado. Tu tem consciência, tu tem anjo da guarda e espiritualidade. Veja bem, anjo da guarda e espiritualidade. O anjo da guarda, ele te assiste a vida inteira. A espiritualidade é o teu guia quando tu abre, né? Quando tu dá vazão. E tu tem também o momento atual hoje. Então, quer dizer, nós continuarmos fazendo muitas vezes o que a gente faz, nós estamos negando a nossa consciência, nós estamos negando, né, o compromisso que a gente teve com o nosso anjo da guarda, com o auxílio que a gente tem, e também, se nós formos analisar, nós estamos negando a lei dos homens, porque nenhuma lei dos homens diz que a gente deve tirar do outro, diz que a gente deve mentir para o outro, diz que a gente deve trair o outro. Então, aquele que não evolui vai cair na lá de Jesus, né, para não dizer outra palavra, é preguiçoso. E se não evoluiu nesses tempos, entre aspas, iluminados, com tudo que a gente tem à nossa disposição, a gente não
não se posiciona para frente, porque a nossa expansão, tem gente que diz assim, ah, mas se eu tivesse o que o outro tem, eu faria muito mais. Não, mas tu tem a tua família, tu tem o teu corpo, tu tem a possibilidade, que é o tempo de agir perante ele. Então, e fora o resto, né? A gente nem entra nas questões materiais mesmo, de toda a instrumentalidade, ferramentas que a gente tem ao nosso dispor. Ferramentas é tudo. Então, o que eu estou esperando? Ah, eu estou esperando um momento propício. Tá bom. Aí, estando ele envolto em tormentos, né? Ele pedia ajuda lá para Abraão. Pai Abraão, manda Lázaro. Aí ele vai te dizer, mas tchê, tu não escutou a tua consciência, cara? É. Tu não sabia? Aí, mas tu não escutou o teu coração? É. Mas tu não leu? Ou de repente eles vão dizer, tu nunca escutou a rádio? Ninguém te falou, será? Que os Tu caras não deu estão até ouvido? fazendo evangelho na rádio. Tu nunca escutou? Aí, Até para questionar, né? É. Pô, mas eu não concordo com o que eles disseram. Bota lá, manda para nós a pergunta lá. Isso. Explica, mostra isso aí, como é que isso aí funciona. Tá bom? Vamos lá. Exato, e a gente tem uma base, né, ampla, porque nós estamos amparados por nossos irmãos, né? Estamos amparados por E uma Jesus. lógica completa, né? Exato, estamos amparados por um Allan Kardec, que foi o codificador, nós estamos amparados por um... Se tu vou abrir aqui naquele que tu abriu hoje, olha aqui quem é que vai falar, ó. Ó, Irmã Rosália, um espírito protetor, Adolfo, né? Estamos amparados por Santo Agostinho, estamos amparados ó, por João, o apóstolo. Então, quer dizer, Michel, que é um outro. Então, quer dizer, estamos amparados. Mas aqui, ó, São Luís, o santo, né? Uhum. Então, estamos amparados. E aí o que que acontece? Continuamos negando, mas amparo nós tivemos, né? E tem bem no fim do capítulo, para quem quiser olhar, tem um texto que fala sobre benefícios pagos com a ingratidão. Porque é uma das coisas que mais acontece nos nossos dias e a gente fica, não vou fazer mais porque Sim. Porque tu ajuda não e reconhecer não o meu reconhece. ato. Tá, mas tu tá fazendo para quê? Pois é, então é por isso que é bom ler, né? Para tentar entender, se situar e parar com essas desculpas que a gente acaba gerando sempre. Nós agradecemos então a presença de todos.